esta noite para cooperar com o Senhor Jesus, para cooperar com a casa do Pai. Porque, igreja querida, o cristão ele não visita, ele coopera. Nós conduzimos um ministério, nosso ministério a outros, ministério nós estamos cooperando com a obra de Deus. Isso é que é muito maravilhoso, é de muita importância para nós. Amém, igreja? Amém. Vemos o quanto do Senhor é maravilhoso. Aleluia, para nos dar a vitória. Amém, Jesus? Irmãos, nós temos aqui na palavra do Senhor, louvado seja Deus, aqui no livro de Provérbios, glória a Jesus, Provérbios no capítulo 3, aleluia, amém, igreja? Quem não achou dá tempo procurar aí, nós vamos estar mencionando aqui um pouquinho na palavra, para que nós possamos, meus irmãos, nos preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu vi aqui agora há pouco, passei aqui por um livro aqui, a palavra do Senhor dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor seu Deus. Nós sabemos que se não há preparação, não tem como, igreja querida, nos encontrar, aleluia, com o Senhor. Amém? Capítulo 3 de Provérbios, está o Senhor dizendo assim: filho meu, não te esqueça da minha lei, e do teu coração guardem os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e, aleluia, e acrescentará anos de vida e paz. Amém, igreja? Amém. Muitos irmãos, nós possamos entender que muitos meus irmãos, não estão preocupando, não estão preocupando de se preparar para encontrar com Deus. Se não haver uma preparação espiritualmente e também fisicamente. Aleluia. Amém, igreja? Amém. E se nós não obedecer a palavra de Deus, nós não temos como ter, aleluia, Jesus, entrada pela porta estreita. Aleluia. Amém? Amém. Muitos não estão preocupados. Muitos meus irmãos estão preocupados com o bem-estar financeiro, entendeu? Com muitas situações boas para os passeios, aleluia, em lugares que até não é agradável a Deus que o cristão vai. Mas muitos não estão preocupando com a sua salvação e nem tão pouco a igreja com a salvação dos membros. Não estão preocupados. Aleluia! Porque eles ensinam aquilo que agrada a eles para sofrer, e não é assim. Nós temos que ensinar para os nossos irmãos agradar o Senhor nosso Deus.
Porém, igreja, veremos lá no Salmo 37, no versículo 4, está Deus usando a boca do salmista Davi, irmão, dizendo: agrada-te do Senhor, e Ele te concederá o desejo do seu coração. Qual é o desejo do seu coração? É a sua salvação? Então o Senhor está falando conosco. Agrada-te do Senhor, e Ele te concederá o desejo do seu coração. Glórias a Deus. Como que nós possamos agradar, igreja querida, o Senhor? De que forma nós possamos agradar o Senhor, nosso Deus? Aleluia! Se não for, glória a Deus, com coração perfeito e com espírito reto na presença de Deus. E como um espírito reto? É não ter nada que nessa vida, igreja, pode nos condenar, ou até mesmo pode nos acusá-lo adiante da presença do Senhor. Meus irmãos, mas para isso nós obtemos do Senhor esse nível de santos, precisamos de quê? Agradar ao Senhor. Amém, igreja? Muitos não gostam de doutrina, porque é ensinamento, a sua doutrina é ensinamento como nós libertarmos das coisas do mundo, das coisas mundanas, e não salva, e nem tampouco agrada ao Senhor nosso Deus. Aleluia! Louvado é o nome de Jesus. Por isso, igreja querida, Salmo 37, verso 4, o Senhor está dizendo na sua palavra, usando a boca do salmista, dizendo na sua palavra: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele o mais fará. Oh, aleluia, que lindo, né? Irmãos, como é maravilhoso quando o cristão se posiciona deixando as coisas mundanas que não provêm, agrada a Deus, aleluia, para servir o Senhor com alegria, com prazer, aleluia, louvado é o nome do Senhor, porque esse, irmãos, é o agir da vida do cristão, é fazer para Deus, obedecer a palavra do Senhor com prazer, aleluia, Glória a Jesus. amém, igreja? Amém. Glória a Deus. O cristão, meus irmãos, que verdadeiramente está no centro da vontade de Deus na vida dele, tudo que ele faz para o Senhor, ele faz com prazer, com alegria. Oh, glória. Ele faz com alegria, ele se dispõe, disponibilidade a agradar o Senhor. Aleluia, meu Deus. Porque quando, irmãos, nós agora agradamos o Senhor, a nossa alma, o nosso espírito se deleita, aleluia, Jesus, glória a Deus, na santidade ao Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Glória.
Nós vemos aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, em quase todos os versículos da Bíblia, o Senhor está nos exigindo de nós a santificação. Senhor Jesus diz: seja vós santo, porque eu, Jesus, sou santo. E sem a santidade, ninguém agradará a Deus. Se não tiver santidade, nós não possamos, igreja querida, agradar o Senhor. Irmão, veja que coisa linda, diz o Senhor: olha, isso aqui é para quem tem o privilégio chamado de Deus. Está um pouquinho mais aqui, no capítulo 3 do Provérbio de Salomão. Que coisa linda o Senhor falando: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias. Aleluia, glória a Deus. Eles aumentarão os teus dias, glória a Deus, e aumentarão os teus dias, diz, e aleluia, Jesus concederá anos aumentados de vida sobre a terra. Amém, igreja? Amém. Quem quer verdadeiramente ter anos de vida, dias de vida acrescentados sobre a terra, ele procura servir ao Senhor nosso Deus em todo sentido ao qual a palavra do Senhor, igreja querida, nos ensina. Mas, irmãos, eu quero dizer para a igreja, não é uma maravilha, igreja, ouvir a voz de Deus nos chamando de filhos meus. Meu Deus, é uma coisa muito gloriosa que o Senhor, Ele tem para nos ensinar, para nos exortar, aleluia, para servir o Senhor em espírito e em verdade. Igreja, é uma maravilha, é um privilégio que nós temos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos podem meditar, veja só, ainda no verso, ainda no capítulo 3, glória a Jesus, nós vemos aqui o Senhor, no versículo 11, novamente o Senhor dizendo: filho meu, não te rejeita a correção do Senhor, nem te, aleluia, nomes da sua repreensão, porque o Senhor, aleluia, repreende aqueles a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Amém, igreja? Amém. Veja como o Senhor, Ele nos corrige, irmãos. Por quê? Porque Ele nos ama. Não é verdade? Aleluia. O Pai que é relaxado, eu quero dizer que para a igreja de Cristo, o Pai que é relaxado, Ele deixa o seu filho viver de qualquer maneira. Por quê, meus irmãos? Porque ele não tem o amor de Deus na sua vida. Se ele não tem o amor de Deus no seu coração, para ele, os filhos que Deus o deu aqui na terra não significa nada. Para esse pai, os filhos tanto faz. Está entendendo, irmãos? Está entendendo, igreja? Glória.
Mas aquele que serve o Senhor, que aprendeu de Deus, ele quer cuidar do seu filho. Ele quer que o seu filho tenha uma boa vida igual a ele. Ele quer que o seu filho cresça com respeito à humanidade. Aleluia. E cresce na sabedoria, o qual Deus ensinou para o pai e orientou. Aleluia. O pai não vai ter prazer de ver o seu filho dando trabalho, já quer dizer para a justiça. Ela vai ser Deus envergonhando. Louvado seja Deus, né, irmãos? A sociedade não. Oh, aleluia. Os irmãos sabem que o Senhor, ele tem uma grande cobrança para os pais que não orientam os seus filhos, não educam os seus filhos como deve viver. Amém, igreja? O que acontece, igreja amada? Quando o filho ele cresce de qualquer maneira, dando trabalho para todos, o que acontece? Alguém conhece a família e sabe qual é o nome que os pais levam primeiramente? De ser deixado, relaxado com a família, porque criou o filho para dar trabalho, para envergonhar. Aleluia. A sua origem, a sua descendência, ficam murmurados, fica escandalizado, porque os irmãos sabem que é assim. Aleluia. É coisa do ser humano, igreja. Aleluia. Se a família tiver, vamos supor, uma família grande, que nem era a minha, na época, 12 filhos, se um erra, para muitos, a família é julgada pelo erro de um só. É assim, igreja. É assim, irmãos. Então, como o Senhor Jesus, como o nosso Deus, Ele é zeloso, Ele nos deu os ensinamentos, as doutrinas, as correções, para que nós tenhamos uma vida abençoada, vivemos em paz e não daremos trabalho para ninguém. Para ninguém. Amém, igreja? Por isso o Senhor está nos dizendo aqui, olha que coisa linda. Filho meu, não te rejeiteis a correção do Senhor, nem te anojeis da sua, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome de Jesus, da sua, glória a Deus. Amém, igreja? É o 11, né? É. Porque o Senhor, aleluia, repreende a quem ama, assim como um pai ao seu filho, a quem quer bem. Aleluia. Bem-aventurado o homem que acha o quê? Isso, sabedoria. Eu estou ruim, irmão, que esse óculos aqui, o meu óculos, eu quebrei ele ontem. Peguei o óculos velho. E ele está me incomodando e está me atrapalhando. Mas aquele que serve a Deus, aquele que obedece o Senhor, a sua palavra, ele é bem-aventurado, porque aonde ele chega, ele é bem visto. Todas as pessoas que olham para ele dizem verdadeiramente: isso aí é um homem
Eu digo, irmãos, para os homens, mas é vice-versa. É vice-versa para os homens e também para as mulheres. Quando ela é bem estruturada no Senhor, na palavra, aonde ela chega, aliás, aonde ela passa, ela é bem-vinda. E ela é bem vista. Amém, igreja? Meu filho na fé, o Amaro Batista, irmãos, Amaro Batista. Amaro Batista, ele é filho de Amado Batista. Ele é meu filho na fé. E ele, louvado seja Deus, nas suas gravações, ele fez um louvor exortando as irmãs que têm vida no altar com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado é o nome do Senhor. Ele fez um louvor muito bonito para as irmãs. Aleluia! Louvado seja Deus! Porque Deus, Ele agrada, Ele honra aqueles que vivem servindo o Senhor, que obedeça a sua palavra. Amém, igreja? Glória a Deus! Como é, meus irmãos, maravilhoso obedecer a palavra de Deus e crer, louvado seja o nome de Jesus, porque o Senhor está nos falando, nos corrigindo, nos orientando. Eu quero voltar aqui com a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aqui é no livro do Provérbio, no capítulo 4. Aleluia. Aonde o Senhor está nos ensinando, irmãos, como devemos ter cuidado na nossa vida. Glória. Onde de ler o texto, eu quero dizer assim para a igreja do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que nós temos, glória a Deus, 3 membros no nosso corpo, na nossa vida, e se a gente não dominá-lo, ele nos deixa tenebroso, pisando no caminho escorregadio, como Davi falou para o Senhor. Ele exortou o Senhor, dizendo: eu agradeço, meu Deus, porque Ele tirou os meus pés do lugar escorregadio, do charco de lodo, e me firmou em uma rocha forte. Enquanto o homem, ele não olha para Deus e não se entrega verdadeiramente para Jesus, ele tem 3 membros no corpo, que é um fermento destruidor. Qual é o primeiro? Os olhos, que não é brincadeira. O primeiro membro é os nossos olhos. Qual é a função dele? O olho, o humano, ele enxerga. Se interessa a ele, ele manda lá para o coração. O coração encheu e fica ali inchado. É terrível, igreja. E se a gente verdadeiramente não vigia, qual é o terceiro membro? O coração manda para a língua. E a língua fala miséria e destruição. Amém, igreja? Os irmãos já viram falar? Pois está escrito na Bíblia que a boca fala o que o coração está cheio. Você já imaginou que situação que não é brincadeira? Os olhos veem coisas que não é agradável a Deus e não
coração, ó, carnal, carnudo, só carne, só quer pecar. O coração se enche. E quando ele está cheio, na primeira oportunidade dele, ele manda para a boca, para a língua. Um fermento terrível que destrói. E aí, irmãos, o que a língua vai falar, a boca vai falar, tudo que não presta, tudo que não convém, tudo aquilo que prodiga a sua alma, tudo que prodiga o seu espírito e a sua salvação. Glória a Deus. Pois escrito está na palavra que a boca fala o que o coração está cheio. Amém, igreja? Amém. Por isso, irmãos, que nós precisamos, igreja, na direção do Senhor, na palavra do Senhor, ter cuidado. Cuidado, muito cuidado. Cuidado e vigilância, meus irmãos, com a nossa boca, porque ela é um fermento. A língua é um fermento tenebroso, irmãos, e muitos têm caído no fracasso por não vigiar com os olhos, com o coração e com o que a boca fala. Amém, igreja? Aleluia. Vamos aqui mais um pouquinho. Glória. Capítulo 4 do Provérbio. Capítulo 4 de Provérbio, versículo 23. Agora Deus vai falar sobre o coração. Mas eu já preguei, né? A igreja. Aleluia. Coração é terrível, igreja. Meu Deus, não é fácil não. Provérbio 4, verso 23. O Espírito do Senhor está dizendo sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Amém, igreja? Os irmãos já imaginou o que o Senhor está falando conosco nesta noite? Temos que vigiar, meus irmãos amados, aleluia. A igreja do Senhor tem que perseverar. Colocamos freio na nossa língua. Também colocamos uma vigilância nos nossos olhos e dominamos os nossos corações para ele não fazer-nos pecar. Glória a Deus. Os irmãos sabem que Davi, depois que ele caiu em situação, ele voltou para Deus. E lá no Salmo 51, Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim, Senhor, um espírito reto. Aleluia! Glória a Deus! Aí sim Deus começou a operar na vida de Davi, que adiante, irmão, de toda circunstância que Davi praticou, quando ele se humilhou e se consertou na presença de Deus. Agora na palavra escrito está Davi, aleluia, a Bíblia dizendo: há um homem na terra que tem o coração segundo o coração de Deus, saber a quem? Davi. Amém, igreja? Amém. Davi. Eu tenho visto aqui na Bíblia, na palavra de Deus, a palavra comparando Davi com Deus e a sua casa com a morada dos anjos. Hoje mesmo eu li aqui essa parte na palavra de Deus.
Davi, com tantas situações que obteve aqui na terra, mas quando ele se humilhou, meus irmãos, o Senhor Deus derramou poder e unção, a libertação total, a purificação na vida de Davi, que passou a ser comentado, como eu li hoje aqui na Bíblia, a casa de Davi. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Então, igreja, o Senhor Deus, Ele não quer que perca nenhuma só alma. E o alvo do Senhor é a nossa prudência, a nossa vigilância e a nossa humilhação adiante do Senhor. Amém? Porque, irmãos, o perdão, quando se humilhamos a Deus, a palavra do Senhor diz que o perdão ele cobre multidões de pecados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que o Senhor falou aqui, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Aleluia! E daqui por diante o Senhor continua dizendo: desvia de ti, aleluia, a tortuosidade da boca. Irmãos, está vendo? O Senhor dizendo: desvia de ti a tortuosidade da boca. Por que isso, irmãos? Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Temos que vigiar e ter cuidado, muito cuidado, igreja, no que sai da nossa boca. Aleluia! Porque pode ser bênção e também pode ser pecado, maldade, que nos leva até nós mesmos perder a nossa salvação. Aleluia! Porque a palavra de Deus ela é reta e ela não faz curva. Não, meus irmãos, presta atenção, veja só, nós já vamos encerrar. A missionária Joelma mora um pouco longe, nós sabemos disso. Glória a Deus. Mas veja só, irmãos, o Senhor nos deu esse privilégio que temos de ser leitor da Bíblia, da palavra de Deus. O que o Senhor diz para nós? Meditar e guardar. Guardar no nosso coração. Não ser apenas ser um leitor da Bíblia, da palavra, como se ela para nós não fizesse diferença, ou se não tivesse nenhum valor, porque através dessa palavra somos salvos. Se nós obedecer verdadeiramente, quando o homem de Deus, a mulher de Deus, está ouvindo a palavra, lendo a palavra do Senhor, e ele obedece, ele está santificando a sua vida. Ele está, igreja querida, santificando a sua vida, porque a própria palavra do Senhor diz, irmão, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, com as palavras de ensinamento e de sã doutrina, é uma água, é como a água que lava o corpo. Quando estamos com a nossa roupa suja, quando a roupa branca ela mancha, o que tem que fazer? Não dá um trabalho danado para lavar, tirar aquela mancha? Muitas vezes para o Senhor, eu, a minha pessoa, já fui muito trabalhoso, ou até mesmo hoje, dou trabalho para o Senhor. Aleluia! Amém, igreja? Amém. É como a lavadeira.
lavadeira que vai lavar a roupa branca manchada. Manchada. É um trabalho para ela que não é brincadeira. Para lavar, para tirar a mancha, para deixar branquinha. Assim é a comparação que a palavra de Deus faz para conosco, porque o próprio Jesus ele disse: eu sou a água viva, né? Aleluia! Amém, igreja? O próprio Jesus ele nos afirma, irmão, dizendo: eu sou a fonte da água viva. Então eu não sou mata-sede do Espírito, como também lava as manchas também do Espírito e do corpo, porque os irmãos sabiam que quando o nosso corpo peca contra o Senhor, o nosso espírito fica manchado, e se não tiver uma libertação daquele pecado, o nosso espírito não é aceito por Deus lá no céu. Por que não, pastor Cid? Porque quando o Senhor criou o homem e a mulher, Ele deu um sopro de vida. E aquele sopro de vida se tornou alma e espírito sobre a nossa vida. E o que diz o Senhor na sua palavra? Tudo quando sai da boca de Deus é espírito e vida. Amém, igreja? Amém, Jesus. Tudo quando sai da boca de Deus é espírito e vida. Aleluia. Então nós precisamos manter o nosso espírito, irmão, purificado pelo Senhor, santificado pelo Senhor. Porque quando o meu corpo aqui, quando o barro aqui, que é o meu corpo, dá o pó da onde ele saiu, o meu espírito vai para onde? A Bíblia diz que o meu espírito volte-se a Deus, que me deu ele. Amém, igreja? Mas o Senhor me deu ele santo. Você acha que o Senhor vai querer meu espírito manchado? Mas de jeito nenhum, de maneira alguma. O Senhor vai querer, Deus vai querer receber aquele que Ele me deu em santidade dele, voltar para Ele manchado. Não, meus irmãos, o perigo, igreja, é isso. Porque aqueles que não vão para Deus vai para um outro lugar horrível, aonde o Senhor está falando através, aleluia, Jesus, de Lucas, que é um lugar horrível, de sofrimento, que só há choro, gemido e ranger de dente. Porém, o Senhor está dizendo que é um lago horrível aonde, irmãos, Aleluia. que o bicho nunca morre e a chama não se apaga. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu não sou juiz para julgar, mas eu quero dizer para os irmãos, é multidões que está correndo esse risco, até mesmo de evangélicos, até mesmo de chamados cristãos. Eu não sei, muitas vezes não recebe a orientação espiritual, que é o ensinamento da palavra, são doutrinas da palavra de Deus.
e até mesmo a santificação. Aleluia! Porque o Senhor Jesus, Ele falou bem claro: seja santo como eu sou santo. E Ele mesmo diz: porque sem santidade ninguém verá a Deus. É verdade. Amém, igreja? Amém, Senhor. Se nós, irmãos, não tivermos santidade, como que está o nosso espírito com Deus? Amém, igreja? Amém, Jesus. Precisamos de se esforçar. Precisamos, irmãos, de se esforçar para ter a nossa vida em santidade, em santificação com o Senhor Jesus, para que naquele dia estejamos convictos, aleluia, que não somos rejeitados naquele grande dia. É o dia final do juízo. Não tem jeito, né, irmão? Não tem jeito de perdão, nem de observação. Não tem. Chegou a hora do juízo. Todos são julgados pelas suas obras. E o juiz não vai dispensar, porque senão ele não é justo o seu juízo. Amém, Jesus? Glórias. É terrível, meus irmãos, o porquê que nós devemos estar lutando pela salvação dos nossos filhos. Nós devemos, igreja do Senhor, estar lutando, se esforçando pela salvação dos nossos familiares. Muitas vezes, mesmo os filhos sendo rebeldes, mas é um direito nosso, como cristãos salvos. Outra coisa que eu quero dizer para a igreja: antigamente, eu não vou colocar mais tempo, há 40 anos atrás, o pastor tinha prazer de fazer essa pergunta na igreja: irmãos, se Jesus vier hoje, quantos estão preparados para subir? A igreja levantava em peso e dizia: eu, pastor, estou preparado. Jesus vier hoje, eu estou pronto para subir. No dia de hoje, você faz essa pergunta na igreja. É estreito, irmãos, é difícil. Faz essa pergunta hoje na igreja. Você não vê ninguém, se brincar, mas nenhum. Do meio de 100, se brincar, você não vê nenhum levantar a mão e falar: pastor, se Jesus vier hoje, eu vou subir. Estou preparado. Amém? Aleluia. Agora, muitas vezes também, irmão, aleluia. Aleluia. Muitas vezes também depende dos ensinadores, né, irmão? Ensinar Joel. Tem muitos ensinadores que querem que os irmãos fiquem tudo ali, abraçadinhos com ele, e ele se sente exaltado, parecendo Deus. Oh, glória. Aleluia, Aleluia. dessa forma, muitos lugares, meus irmãos, não sabendo eles, no grande dia do juízo, quem vai testemunhar contra eles são os seus membros que eles não ensinou. A santa e gloriosa palavra de Deus. Que pena, irmão, agora foi embora, acabou. É oração agora em nome de Jesus. Amém, igreja? Os irmãos já imaginou, irmão? Vocês vão ver, se vocês se preparar para estar, louvado seja Deus, no juízo final, vocês vão ver muitos que foi conhecido de vocês sendo julgados pelos próprios membros lá diante do juiz. Está pensando, meus irmãos, que é brincadeira? Por isso que o Senhor diz na palavra: não queira ser mestre, porque quanto mais, aleluia, é dado, mais é cobrado. Amém, igreja? Não é brincadeira
Aleluia! Eu estou falando para os irmãos. Há 40 anos atrás, você via na igreja criancinha com 5 anos batizada com o Espírito Santo. Já estou falando das crianças. E os irmãos eram tudo totalmente diferente de hoje. Tinha aquele amor tão grande uns pelos outros, que onde se encontrava, a paz do Senhor Jesus apertava a mão um do outro e ainda dava um abraço. Os pastores então, era uma coisa gloriosa. Os pastores tinham prazer, porque era bem tratado verdadeiramente os seus membros, comparava o seu pastor como uma pessoa de Deus muito verdadeiramente muito próximo do Senhor, aleluia, e que tinha um grande valor. Hoje em dia, meus irmãos, é tudo diferente. É tudo diferente. Se Deus manda um pastor ou pastora ou missionário seja corrigir, pode se preparar, pastor, porque olha, bate-boca na festa dentro da igreja. Aleluia! Infelizmente, irmãos, esse é o mundo de hoje. E eu digo claramente, Jesus mudou. Deus mudou. Eu disse para Moisés no deserto: diga, Moisés, para o povo de Israel que eu sou Deus e não mudo. Pronto. Aleluia. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Irmãos, vamos colocar de pé, fazemos a oração da fé. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, para que nós recebemos esta palavra santa e gloriosa do Senhor, de bom grado para as nossas vidas, para que seja saúde para nossas almas e para os nossos espíritos, irmãos amados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória, glória, glória a Deus. Glorioso Deus e maravilhoso Pai, meu Deus querido e glorioso Senhor, Pai amado, graças te damos, meu Deus querido da glória. Oh meu Deus, pelo Senhor nos dá sabedoria do céu, sabedoria de Deus, e não daqui da terra, não sabedoria humana. Ó Deus querido e glorioso de poder, esta é a oração da fé, Senhor, aonde, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, nos afirma dizendo que a oração da fé pode muito nos seus efeitos, que o Senhor Jesus perdoa o pecado e cura as enfermidades. Meu Deus querido da glória, meu Deus glorioso, meu Pai, nós repreendemos, Senhor, agora todas as doenças, Senhor, todas as enfermidades cai por terra, em nome de Jesus. Bato e retirada agora todo mal, toda bruxaria, macumbaria, a magia negra, maldição, a malignidade, palavra de ódio, de peso, em nome de Jesus, saia e saia e saia agora, em nome de Jesus, para sempre. Amém, igreja? Que a graça do Pai, o amor do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós hoje e amanhã e para todo o sempre. Amém, igreja? A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Meu mestre querido Jesus, meu amigo que é o Senhor, fica, meu Deus, conosco hoje e amanhã e para todos sempre. Amém? E amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Irmãos amados da Web Rádio 10 Mandamentos de Deus, receba, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos internautas do norte, nordeste, do sul do Brasil,
do estado de Minas Gerais, receba todos a paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.